obrigado, Niva. Boa tarde a todas e a todos. É um prazer tê-los aqui para essa nossa atividade. Eu queria já parabenizar a equipe da DIEPS, não é, dirigida pelo nosso querido Bruno Cruz, pela iniciativa. Eu acho que é um projeto que eu espero que tenha vida longa, Bruno, porque a discussão sobre conjuntura absolutamente fundamental e ainda mais em diálogo com nossos parceiros, né, do Corecon, da FEComércio, da Fibra, enfim, da Secretaria de Agricultura, não é? Que se dispuseram a vir aqui dialogar conosco para entendermos o contexto econômico em que estamos inseridos nesse momento, não é? Do Distrito Federal. É um momento interessante, possivelmente sinaliza, não é, para uma recuperação moderada da nossa economia, dá alguns sinais nesse sentido, mas ainda deixando margem, não é, para alguns questionamentos, algumas dúvidas, algumas incertezas. Então, esse processo, não é, de debate, de construção desse entendimento de forma coletiva é proveitoso para todos nós, e eu acho que, como eu disse, é uma iniciativa que eu espero que se repita com frequência, tá, Bruno? Eu vou passar a palavra para você daqui a pouco, para a Clarissa, para, enfim, darem uma geral de quais são as expectativas sobre as atividades do dia de hoje, mas eu não queria deixar de parabenizá-los e apontar para a importância, não é, desse debate, agradecendo já a presença, né, dos representantes desses diferentes órgãos aqui na Codeplan. Era isso, tá, que eu tinha para colocar nesse momento. Eu entendo que a gente vai fazer também algumas discussões um pouco mais detalhadas, não é, sobre inflação, sobre IDECOM também, que eu acho que é muito proveitoso, olhando aí possivelmente não só para a conjuntura, não é, mas olhando também para os componentes estruturais da variação desses importantes indicadores, numa perspectiva aí mais de longo prazo, não é, que eu acho que também é algo fundamental para entendermos a conjuntura em que vivemos e para fazermos projeções e pensarmos o futuro, entendermos também essa trajetória histórica. Então, acho que esse também é um avanço importante dessa iniciativa aqui de hoje. Então, eu fico muito feliz que a gente tenha conseguido avançar nessa direção. Vou passar a palavra para você, e aí você toca aqui a discussão, tá, Clarissa? Se você quiser fazer algum comentário inicial, depois do Bruno, eu acho que é muito bem-vindo também, tá ok? Obrigado de novo e parabéns. Obrigado, Lúcio. Boa tarde a todos. Eu queria também agradecer a presença de todos, da FEComércio, Corecon, Fibra, Secretaria de Agricultura. A ideia hoje é a gente lançar o IDECOM, né, que é uma atividade que já é feita pela Gerência de Estudos e Contas Regionais, de Estudos Setoriais e Contas Regionais, nosso dupla, a Sandra e a Eurípides, que são as responsáveis pelas contas e pelo IDECOM, né? E a ideia do boletim era exatamente tentar consolidar esse acompanhamento conjuntural que a gente faz. Mensalmente a gente divulga a PED, a gente tem acompanhado todos os indicadores do IBGE conjunturais, a PMC, a PMS, a PNAD contínua, a gente acompanha o IPCA, e a ideia era ter um documento onde a gente pudesse consolidar e ter um olhar para os quadrimestres fechados. Então, quando a ideia é tentar compatibilizar com o lançamento do IDECOM, e a gente avaliaria os outros determinantes do mercado de trabalho, de preços e finanças públicas. Esse é o objetivo do boletim, a gente ter essas informações consolidadas e a gente poder discutir com parceiros, como todos estão aqui. Essa é a ideia. A gente já tinha feito isso no final do ano passado, eu acho que foi bastante proveitoso. A gente teve um evento muito interessante aqui no ano passado, e a ideia foi repetir esse evento, e eu acho que é consolidar os lançamentos dessa forma, né? Eu acho que a gente tem essa oportunidade no ano passado, né? Lamentavelmente. A gente tinha que experimentar antes. Funcionou e a gente repetiu, né? Então, a ideia, a gente vai apresentar os dados, quer dizer, o quadro geral é um pouco o que o Lúcio comentou. A gente está numa trajetória de recuperação da economia nacional, ainda muito lenta. O DF tem alguma recuperação, mas ainda mais lenta do que o Brasil. Então, a gente tem
Bom, não vou adiantar os dados, eu vou deixar a Clarissa falar, mas alguma recuperação também a gente começa a ver pelos dados da PED de queda de desemprego, né? A gente tem, então a gente tem um quadro consolidado de inflação baixa, queda de desemprego, mas ainda num nível muito alto, e uma recuperação ainda tímida da economia. Eu acho que esse é o quadro, quando a gente olha os números em geral, que a gente está observando. E isso, obviamente, tem impacto nas finanças públicas, né, locais. A gente começa a ter uma recuperação de receita, mas ainda bastante tímida, né? A gente ainda não recupera totalmente a capacidade de investimento do Estado. O trabalho que a gente vai apresentar de inflação foi feito pelo João Renato, que também é pesquisador da Gerência de Contas Regionais e Estudos Setoriais. É um trabalho muito interessante de tentar entender como é que a inflação no DF reage a choques comparativamente ao Brasil. No fundo, o trabalho vai tentar responder a isso e olhar um pouco mais, como o Lúcio falou, a questões estruturais, né? Eu também não vou adiantar, não vou fazer nenhum spoiler do trabalho do João, mas a ideia principal é essa. Quer dizer, a gente vai comparar, o trabalho olhou a inflação do DF e a inflação Brasil e ver como é que os dois níveis de inflação respondem a choques que a gente... Felizmente, a gente tem muitos choques na economia brasileira para quando você vai estudar, para pesquisadores é muito interessante. Para a gente, no dia a dia, nem tanto, mas eu acho que essa é a riqueza. A gente consegue ter trabalhos muito interessantes. Eu acho que esse é um trabalho que vai enriquecer bastante. E a ideia depois é a gente ter um debate com todos os nossos parceiros que estão aqui. Então, eu passo a palavra para a Clarissa, e aí já pode começar a apresentação. Ok? Obrigado a todos. Obrigado, Bruno. Obrigado, viu, Clarice? Não, acho que eu não vou me movimentar. Boa tarde. Bom, como eles já introduziram, né, hoje eu vou apresentar os dados do IDECOM e apresentar o nosso trabalho de boletim de conjuntura, que ele utiliza os dados do IDECOM e utiliza mais algumas outras variáveis econômicas que complementam o diagnóstico e o quadro econômico que a gente tem, no caso, referente ao quarto trimestre de 2017, e aí fazendo também o fechamento do ano, né, que a gente fechou todos os 4 trimestres do ano passado. Acaba sendo um pouco longa, porque como a gente tem a apresentação do IDECOM e depois a gente fala do boletim de conjuntura, eu tentei condensar, mas ela vai ser um pouco mais longa do que o normal, tá? Tem café lá fora, se alguém quiser. Bom, começando então, o roteiro da apresentação é basicamente falar sobre a economia brasileira no quarto trimestre, como que a gente estava, né? Como que fechou o ano. Falar depois do índice de desempenho econômico do Distrito Federal, que é uma aproximação do PIB trimestral, né, de um possível PIB trimestral, que a gente vai um dia calcular. Apresentar os resultados da análise de preços, né, na verdade, do IPCA, bem curto, porque o João Renato vai falar da inflação um pouco depois. E uma análise do mercado de trabalho, e faltou ali, de última hora, aqui, análise dos resultados fiscais do governo do Distrito Federal, que eu acabei deixando de lado, mas é basicamente isso que eu vou falar hoje. Bom, falando da economia brasileira, a gente tem os dados que saíram agora dia 1º de março mostram a consolidação da retomada do crescimento econômico, né, do crescimento, não da recuperação econômica. A gente teve um avanço no ano de 1% em relação a 2016 e no quarto trimestre, especificamente, a gente teve um aumento de 2,1% em relação ao quarto trimestre de 2016. Tá? Esse resultado no acumulado do ano de 1%, ele significa que a economia, no início do ano de 2017, ela começou devagar e ela foi crescendo, tendo uma crescente aí ao longo do ano. Em 2017, como um todo, se destacam os setores de agropecuária e da indústrias extrativas, que são os que tiveram maior crescimento. Tá? No quarto trimestre, a gente tem a agropecuária e a indústria de transformação e o comércio se destacando como os segmentos que tiveram maior crescimento dentro desse período dos últimos 3 meses. Dentro desse quadro de retomada da economia brasileira, a gente tem uma inflação que está sob controle, né, 2,95, muito em função da deflação dos alimentos, tá? Mas isso é uma boa notícia para as famílias, né, em relação ao rendimento, em relação à capacidade de consumo.
E também é uma coisa boa para a nossa política monetária, que permite algum nível de afrouxamento aí na política monetária para expansão creditícia, né? Isso faz com que o nosso juros, a nossa Selic, tenha fechado em dezembro em 7,0% ao ano. O mercado de trabalho também mostra uma recuperação. Isso daqui são dados da PNAD, e aí, pelos dados da PNAD, a gente registrou no quarto trimestre uma taxa de desocupação de 11,8%, que já foi menor do que a que foi fechada, o trimestre que fechou em setembro, né? Mas é importante notar que essa redução da taxa de desocupação ela tem vindo junto com o aumento da informalidade, né? Quer dizer, a gente tem tido um aumento dos empregos que não estão cobertos pela Seguridade Social. E, para finalizar, saiu essa semana também o resultado do governo central, teve um déficit de 124 bilhões, ele está elevado, né? A gente fez ano passado, o seminário que a gente fez, a gente discutiu longamente a situação fiscal do governo federal, mostrando que a gente tem problemas estruturais, mas que devem ser atacados aí neste ano ou no próximo, mas, em relação à conjuntura, a gente fecha o déficit primário em 124 bilhões, que é menor do que estava esperado, que era de 159. Né? Isso aqui vem não só por um esforço que não foi tão grande, bom, foi grande, né, um esforço de economia do governo, mas também vem porque houve um aumento de receita extraordinária, tá? Que, de certa forma, não dá para dizer que maqueia, mas quase isso, esse resultado final. Tá? No final, nos últimos meses do ano, teve alguns processos de concessão e algumas questões ligadas ao petróleo, etc. Bom, esse é o quadro da economia brasileira. Dentro dessa situação, que a gente tem essa retomada, o que acontece com a economia do Distrito Federal? E aí a gente fala do IDECOM. O que é o IDECOM? O IDECOM ele é um índice que a gente utiliza, a gente pega várias variáveis, informações que a gente tem, ao longo dos meses, tá? E a gente condensa ele num índice, e esse índice ele serve para indicar como que está o desempenho econômico da economia do Distrito Federal. Por que isso? Porque a última informação que a gente tem oficial do PIB do Distrito Federal tem a defasagem de 2 anos. No caso, em novembro de 2017, a gente divulgou o PIB de 2015, que é o PIB oficial, que é o que o IBGE trabalha, né? Então, para a gente não ficar sem nenhuma informação econômica, a gente tem que pegar o que tem disponível de informações e buscar uma metodologia que seja próxima a um cálculo de PIB, que é justamente isso que a gente faz. Então, basicamente, quando a gente está avaliando o IDECOM, é a nossa tentativa de estimar como que está a variação do PIB do Distrito Federal nesses últimos 2 anos. A gente utiliza como ponderação as contas regionais, tá? E é importante falar que os resultados são preliminares, então a gente tende a ter algumas mudanças marginais aí a cada trimestre, a gente modifica retroativamente alguns dos números, tentando achar uma estimativa mais acurada. Bom, o que o resultado nos dá? Ele nos dá um crescimento de 1,1% no quarto trimestre de 2017, frente ao quarto trimestre de 2016. E, no ano, a gente tem uma queda de 0,3%. Né? Comparando com o Brasil, no quarto trimestre teve um crescimento de 2,1%, e, no ano, teve um crescimento de 1,0%. A gente não pode falar de crescimento, né, se a gente está em recuperação, uma variação positiva. Bom, o que a gente pode ver, o que a gente pode tentar é explicar por que a gente tem esse movimento um pouco diferente do movimento brasileiro. E se a gente olhar o próximo gráfico, a gente vê que, no Distrito Federal, em 2015, quando o Brasil cai, isso daqui é o PIB, é a variação de volume do PIB trimestral em relação trimestre contra o trimestre do ano anterior, né? A gente vê que, quando o PIB do Brasil cai, ele cai muito rápido e muito abruptamente, né? E o Distrito Federal ele se segura. A gente tem queda, mas ela não é uma queda tão forte assim. E, assim como a economia brasileira ela tem mostrado já um movimento de trajetória ascendente,
A economia do Distrito Federal ela está mais ou menos estagnada no negativo ali em 2016 e só em 2017 que a gente começa a ter essa trajetória mais ascendente de recuperação, né? Quer dizer, a gente entra na crise a gente tem uma crise menor, a gente tem uma queda menor da atividade econômica e a gente demora mais para sair da crise em relação ao Brasil. Por que a gente vai ter isso? E aí a gente olha os dados que são os dados mais desagregados, que aqui é o IDECOM, o quarto trimestre, sobre o quarto trimestre de 2016, e aqui o acumulado no ano. Os segmentos do Brasil que tiveram crescimento, que foi agropecuária, como eu falei antes, a indústria extrativa, né, que foi aqui, ó, extrativa mineral, de 4,3% de crescimento no ano. A gente já tem um movimento aqui, ó, da indústria de transformação, de crescimento de 1,7% no ano. Esses são segmentos que, na economia do Distrito Federal, eles têm pequena representatividade dentro do valor do PIB. Não quer dizer que elas são menos importantes, só quer dizer que, dentro do total da nossa economia, eles têm uma participação menor no PIB. Tá? Com isso, se a gente pega a agricultura, em 2017, que cresceu 15%, foi um crescimento bem elevado, porém, com a participação de 0,3% no PIB, que tem a agricultura, ela acaba não gerando um impacto para o resto e não impulsionando a retomada do crescimento, né? Então, a gente tem que esperar, na verdade, o setor de serviço reagir. Né? No fim das contas, o tipo de indústria de transformação que começou a melhorar aqui foram indústrias de bens de capital e de bens de consumo não duráveis, que são indústrias que a gente não tem aqui no Distrito Federal, né? Ou que se tem, elas são bastante incipientes. Então, esse crescimento da indústria, esse crescimento da indústria extrativa mineral e da agropecuária, ela, de alguma forma, ela tem que começar a puxar o setor de serviços para a gente ter esse crescimento também, para a gente seguir o baile junto, né? E foi o que aconteceu no quarto trimestre, que a gente começa a melhorar o setor de serviços, né? Com um crescimento de 1,2% aqui no Distrito Federal. O que a gente percebe? Que se no ano a gente teve uma queda de 0,3% e no quarto trimestre a gente teve um crescimento de 1,1%, a gente está vendo que a gente está, de fato, retomando o crescimento. Devagar, porém, retomando o crescimento. Acho que daqui é isso. Aí, mostrando rapidamente a evolução dos grandes setores, a agropecuária, a gente vê que, durante 2017, a gente teve um crescimento de mais de um dígito em todos os trimestres, né? Mas, como eu disse, devido à pequena participação que tem esse setor dentro do PIB do Distrito Federal, ele acaba não gerando ou impactando tanto na reação das variáveis econômicas. O que fez esse crescimento aqui? Foram esses 3 produtos aqui, principalmente, tá? Feijão, milho, soja. Tá? Notem que não é só a produção que cresceu, mas a produtividade. Isso é bem importante também. A gente tem uma produtividade, uma das mais elevadas do país, acho que na produção de soja e de milho. O Plínio pode me dar certeza disso. Na indústria, o que a gente percebe da indústria é que ela ainda está com dificuldade de reagir, né? A gente está ainda no patamar negativo. Nossa média aqui não está uma média boa. E, justamente, qual é a diferença da indústria do Distrito Federal para a indústria brasileira? É justamente quais são os segmentos ou os segmentos da indústria de transformação que estão, e da indústria em si, que estão crescendo no Brasil, né? No caso, indústria de veículos, máquinas e equipamentos, produtos ópticos, produtos eletrônicos, desculpa, indústria extrativa. E isso daqui que está fazendo esse crescimento aqui, está gerando esse crescimento no Brasil, não são as indústrias que a gente tem aqui, né? A gente tem indústria de bens que tendem a ter bens de consumo não duráveis, e as indústrias que são muito relacionadas à construção civil também, que, infelizmente, a construção civil, mesmo no Brasil, ainda está sofrendo. Dentro da indústria do Distrito Federal, a boa notícia no quarto trimestre é a indústria de transformação, que teve um crescimento de 0,6%. Tá? Esse crescimento na indústria de transformação são indústrias alimentícias, fabricação de produtos não metálicos, que a gente está falando de cimento, e alguns produtos de metal, né, Sandra? De metal, mas que não são só metalurgia, produtos de metal, que também estão relacionados à construção civil. Tá?
E se a gente pegar a construção civil, ainda está em queda, porém com uma queda muito menor, né? Então, se no quarto trimestre de 2016 a gente estava com uma queda de 3%, no quarto do ano passado a gente estava com 1,4%. A gente tem visto ainda a construção civil patinando um pouco para sair dessa situação econômica. E aí, no ano, como a gente tinha visto ali, que dava para ver o resultado todo negativo, também pelos segmentos a gente vê tudo negativo, né? Tanto em 2016 como em 2017. Serviços. Segmento de serviços é mais ou menos 94% do nosso PIB. Tá? Isso, e se a gente pegar a administração pública, é 45% mais ou menos do nosso PIB. Então, quando a gente vê o movimento do setor de serviços, ele é um movimento muito parecido com o IDECOM. É o que basicamente vai ditar o nosso desempenho econômico, né? E o que a gente percebe é que somente no quarto trimestre que a gente tem um crescimento, né? É o primeiro número positivo, depois aí de pelo menos 7 trimestres negativos. 2015 também teve queda, né? E isso daqui é a nossa retomada. É o que dá para dizer que isso daqui é o que vai fazer a gente ir para frente, né? Dentre os segmentos de serviço, a gente pode separar alguns, né, entre comércio, serviços de informação, atividades financeiras, administração e outros serviços. Esses daqui são os que tiveram crescimento. Atividades financeiras, tá? Isso é importante porque isso aqui tem a ver com crédito também, né? A gente centra uma boa parte das tomadas de decisões financeiras do país são feitas aqui em Brasília, né? Assim como São Paulo. Então, isso daqui é uma boa notícia para o crédito. A administração, saúde e educação pública, a gente já vê uma retomada de uma variação positiva. E outros serviços, quando a gente fala em outros serviços, a gente está falando muito de saúde privada e educação privada, tá? Que são as boas notícias aí do nosso quarto trimestre de 2017. Bom, falando dos serviços não financeiros, isso daqui é em torno de 30% do PIB, que é a pesquisa que pega a PMS, a Pesquisa Mensal de Serviços do IBGE. É notório não, é claro, essa queda que a gente tem em relação a 2016 da Pesquisa Mensal de Serviços. Daqui é o índice de volume de serviços não financeiros, e não envolve aqui a administração pública, tá? Dessazonalizado. O que a gente percebe é que a queda entre 2016 e 2017 ela é enorme, né? A gente percebe também que essa queda ela começa ali mais ou menos em junho de 2016 e ela para em abril, mais ou menos em maio de 2017. E aí a boa notícia é que desde então a gente tem oscilado em torno de uma média estável, né? Então a gente teve essa queda, porém a partir mais ou menos do segundo semestre do ano passado as coisas se estabilizam, tá? O que tem feito, se a gente pegar os dados de dezembro da PMS de 2017, esses últimos meses aqui, a gente tem visto que são os serviços, a prestação de serviços para outras empresas, esse segmento que tem mostrado algum tipo de reação, tá? O que é importante, porque isso já mostra o efeito de encadeamento, né? Comércio, como a gente tinha visto ali no IDECOM, o comércio caiu 1%, né, no quarto trimestre, e no ano ele cai 2,1%. Se a gente pega o comércio varejista ampliado, existem duas pesquisas do IBGE que são juntas, né, a PMC, que é a pesquisa do comércio varejista, e a pesquisa do comércio varejista ampliado, que inclui veículos, venda de veículos, peças e motocicletas e material de construção. Se a gente pega o amplo do comércio, que é o que a gente está interessado, a gente vê que a gente teve um crescimento no quarto trimestre, no volume de vendas, porém abaixo do Brasil, da média brasileira, né? Então, isso aqui mostra justamente aquelas mais uma das explicações de por que a gente ainda não está seguindo o mesmo PIB
brasileiro, né? A gente continua aquém, tanto no quarto trimestre como na variação do ano todo de 2017, com uma variação positiva de 3,7. Importante notar, no entanto, que foi uma variação positiva, né? Apesar de estar abaixo da média brasileira, a gente teve um crescimento no volume de vendas. Quais são... E isso daqui também dá para ver em relação à média de 2016 e 2017. Isso daqui é o índice de vendas com ajuste sazonal. E a gente vê que, em 2017, apesar de não ter tido uma trajetória de crescimento, ela deu um arrefecimento ali a partir de julho, a gente está com uma média melhor do que a média de 2016, o que ratifica esse crescimento que a gente tem. Crescimento não, né? Recuperação que a gente teve em 2017. Quais são os segmentos que a gente teve crescimento dentro do comércio? Bom, veículos, motocicletas, partes e peças, e o comércio de material de construção. A gente teve uma recomposição durante todo o ano desses dois segmentos aqui, bem importantes, que eles chegaram a ter uma variação de quase 25% material de construção e quase 20% o comércio de veículos, né? Outro segmento que teve uma recuperação mais para o final do ano é o segmento de móveis, né? Importante lembrar que móveis e material de construção estão também ligados à indústria de construção civil. Então, isso também significa algum tipo... também mostra sinais de alguma recuperação na construção civil, ainda que mais lenta. E aí a gente tem os segmentos que são mais problemáticos, né? Que é o de combustíveis e lubrificantes e o de hipermercados e supermercados. A gente teve uma queda de 10%, basicamente, no segmento de combustíveis e lubrificantes em 2017 e de hipermercados de 12%, hipermercados e supermercados especificamente de 16%. Né? Tentar explicar isso de uma maneira... A nossa explicação ela são chutes para explicar essa queda, né? E uma delas é que esses dois segmentos foram segmentos que tiveram uma mudança de preços muito grande ano passado. Tá? A gasolina, por exemplo, ela começou com uma deflação até junho, tendo a maior deflação do país, e quando a gente chega em dezembro, a gente tem uma das maiores inflações da gasolina no país, né? Então, quando você tem mudanças abruptas de preço, pode ficar um pouco mais difícil a precificação e os ajustes acabam sendo naturais, né? A mesma coisa com supermercado. Supermercado aqui a gente tem a deflação dos alimentos, né? Que teve em alguns produtos alimentícios a gente teve forte deflação, e em outros nem tanto. E aí, por conta também fatores locais, como a própria crise hídrica. Que é o que a gente vai ver aqui quando a gente vê o IPCA de 2017. A gente fechou um ano com 3,77 no acumulado em 12 meses, e os grupos de produtos que tiveram maior influência nesse resultado aqui foi alimentação e bebidas e transporte. Transporte teve uma influência de alta, bem elevada. E isso aqui não só por gasolina, mas também por conta da tarifa de ônibus urbano, que ocorreu um aumento no início do ano passado. Notem que a tarifa do ônibus urbano ela pesa mais no INPC, né, que é o índice para as famílias que recebem até 5 salários mínimos. Então, a gente tem esse peso grande do transportes. Transportes é mais ou menos 20% da cesta de consumo do brasiliense. Tá? E alimentação e bebidas, a gente teve uma deflação de 0,21 no ano, só que no Brasil foi em torno de 3 a deflação. Então, a gente teve uma deflação, mas ela foi muito menor do que a inflação do resto do país. Inclusive, foi a menor inflação entre todas as regiões. Menor deflação entre todas as regiões. E isso segurou a queda do IPCA para atingir a inflação brasileira. Esses dois grupos eles foram, em grande parte, responsáveis por esse resultado aqui, que é a inflação do Distrito Federal foi a maior entre todas as regiões no ano passado, junto com Goiânia. Tá? O Brasil está aqui em azul, 2,95, e a gente teve uma inflação de 3,76. Falando um pouquinho de inflação, não foi só a alimentação em domicílio que teve problemas de não ter a mesma queda que o resto do país, mas a gente também teve um aumento importante na alimentação fora de casa, que tem mais peso em Brasília,
e que pode ter sido afetada com a questão do racionamento, né, a crise hídrica toda, que teve todo um reajuste, um aumento de custos. Tá? Bom, isso em relação à inflação. Acho que é importante destacar que esse 3,76, apesar de ser a maior do país, ela é baixa. Né? A meta do país é 4,5 para a inflação de todas as regiões brasileiras. A gente está com uma inflação de 3,76. Então, apesar dela ser a mais alta do país, ela não é, de maneira alguma, ruim. Tá? Ela tá estável, ela está estabilizada e ela está dentro de uma variação de preços aceitável e que auxilia, de alguma forma, a renda do trabalhador. Se a gente pegar aqui o INPC, ele está ainda mais próximo do limite inferior. Né? A alimentação e bebidas no INPC teve uma queda de 1,46. Isso, para o trabalhador, é excelente. Né? Porque isso é uma forma de recompor a renda, já que você não tem tido necessariamente aumentos de salários. Bom, diante de uma inflação que ela está estabilizada e ela está baixa, como que está o mercado de trabalho, como que fechou o mercado de trabalho no terceiro trimestre, no quarto trimestre de 2017? A gente fechou ali, isso daqui são dados da PED, tá? Eu não estou usando a PNAD contínua. Dados da PED, a gente tem uma taxa de desemprego de 17,9%. O nosso pico a gente atinge em março. E isso faz sentido se a gente pegar os outros gráficos que tem série temporal, a gente tem uma barrigada. Né? Você tem um vale ali por volta do primeiro, segundo trimestre de 2017 e depois volta a melhorar. A economia começa a mostrar sinais de melhora. E a gente vê que, inclusive no mercado de trabalho, isso tem acontecido. Né? Ainda está alto, relativamente, por exemplo, a janeiro de 2015, mas em relação a 2016 a gente já tem uma queda aqui também. Tá? É importante notar. Bom, o que fez o que aconteceu para essa taxa de desemprego diminuir, né? Além da retomada da economia? A gente teve um aumento de ocupados, tá? Uma redução de desocupados, e um aumento dos trabalhadores inativos. Trabalhadores inativos são aqueles que estão em idade de trabalhar, porém não procuram emprego e não trabalham. Né? Então, eles são categorizados como inativos, porém em idade ativa. E o que a gente percebe é que, apesar de a gente ter um aumento do número de ocupados grande, o aumento do número de inativos foi ainda maior. Né? Isso significa que, não necessariamente essa taxa, esse número de desocupados aqui, essa queda, ela ocorreu só porque mais pessoas estão sendo empregadas e sim porque mais pessoas estão saindo do mercado de trabalho. Tá? Dentro dos ocupados, que a gente pode desagregar aqui por posição, a gente vê que os trabalhadores sem carteira assinada tiveram um crescimento bem elevado. Tá? Enquanto a gente teve com os trabalhadores com carteira assinada no ano de 2017, uma queda de em torno de 1.000 trabalhadores, sem carteira assinada a gente tem um crescimento. Isso daqui é importante para a política pública, né? Porque se a gente pensar, isso daqui é crescimento de informalidade. Né? E não só crescimento de informalidade é ruim, não só não, ele é ruim para o trabalhador porque você tem ausência de cobertura social. Né? Então, isso não é uma boa... É um cuidado que deve-se ter. Em relação ao rendimento médio real, apesar de, no último trimestre, ter diminuído, a gente tem um aumento do rendimento médio na variação absoluta. Tá? Esse aumento de rendimento ele pode significar que pessoas que ganham menos estão saindo, e aí, por isso, o rendimento médio sobe. Né? Não necessariamente significa que os trabalhadores estão tendo um reajuste real. Pode significar que tem pessoas que estão saindo do mercado que ganham menos. Então, se a gente dividir o bolo por menos pessoas, a gente tende a ter um aumento de rendimento. No boletim, tem um trabalho de decomposição para averiguar se foi a participação, o número de empregados, que aumentou e diminuiu, que foi o responsável por esse aumento de rendimento, ou se foi, de fato, o aumento do rendimento. Eu não coloquei aqui. Bom,
Falando sobre a taxa de desemprego ainda, a gente fez esse exercício também, está no boletim, que é a da decomposição da taxa de desemprego, que a gente tentou ver qual parte era influenciada pela população em idade ativa, porque a gente tem um crescimento todos os meses da população que entra no mercado de trabalho, que é um crescimento demográfico. Pessoas passam a ter 14 anos e eles passam a integrar a população em idade econômica ativa, né? A gente tem a população ocupada e a gente tem a taxa de atividade. O que é a taxa de atividade? As pessoas que estão inseridas no mercado de trabalho, ocupadas ou desocupadas, sobre o total das pessoas que podem, em idade economicamente ativa, né? E o que a gente vê desde agosto é que a redução da taxa de desemprego ela é bastante influenciada por essa redução da taxa de atividade. O que significa reduzir a taxa de atividade? Significa que mais pessoas estão indo para a inatividade, estão saindo do mercado, tá? Seja por desalento, porque procuraram emprego, não conseguiram e desistiram, seja porque, quando começou a crise, o chefe de família foi mandado embora, e aí todos os membros da família resolveram procurar emprego, e agora o chefe de família voltou a se empregar, e aí as pessoas param de procurar emprego, param de ter necessidade. Podem ter vários motivos para ter essa redução da taxa de atividade. E ela está indo para a média, né, histórica. Então, ela está tendendo, ou seja, a gente teve um aumento da taxa de atividade e ela está tendendo a se reduzir. Em relação ao mercado de trabalho, a gente ainda tem os dados do CAGED, que é o mercado de trabalho formal, né? Isso daqui é o saldo do número de empregos que foi entre admitidos e desligados ao longo de 2017, acumulado em 12 meses, né? E por trimestre também. É importante falar que a nossa notícia boa é que teve um aumento de 373 vínculos, ou seja, criação de postos de trabalho em 2017. É importante notar também que o que a gente mais vê é um movimento positivo no setor de serviços, tá? Principalmente demais serviços. A gente vai ver no próximo aqui a segmentação: saúde, educação, comércio, melhorando, tá? Mas é interessante ver que a construção civil ela já mostra números positivos, tá? E, se a gente fizer a comparação do ano de 2016 com 2017, mesmo os números estando negativos, eles são de uma magnitude muito menor, tá? Então, se a gente pegar 2016, a gente teve um fechamento de 27 mil empregos. Em 2017, a gente teve um crescimento praticamente nulo do mercado formal de trabalho, mas, frente a uma queda de 27 mil, isso é muito bom. Construção civil, os números grandes, construção civil, indústria de transformação, né? Até no próprio setor de serviços, a gente vê que a gente está mudando o vetor dentro da economia brasileira, né? Desculpa, economia do Distrito Federal. Então, a moral da análise do mercado de trabalho, ela mostra que a gente está seguindo todos os indicadores econômicos, né? A gente tem, de fato, mostrado essa trajetória de retomada econômica, aí, principalmente no quarto trimestre. Quais foram os segmentos de atividade econômica que mais mostraram, mais criaram empregos em 2017? Né? Serviços médicos, odontológicos e veterinários é um dos segmentos que a gente tem falado aqui, que tem sido bastante resiliente. Durante a crise, esse segmento teve um bom desempenho econômico. O complexo da saúde no Distrito Federal tem crescido bastante. Ensino também não tem sido resiliente ao longo da recessão. E a gente vê o comércio atacadista mostrando já algum sinal importante aqui de retomada. A construção civil, que terminou o ano superavitária em números de emprego. E aí, como eu falei, produtos alimentícios, tá? E o sexto aqui, que está quase nulo, é esse daqui, é a indústria de produtos minerais não metálicos, que a gente está falando de cimento e indústrias que são relacionadas à construção civil. Então, esses são os principais segmentos que geraram emprego em 2017. Para finalizar, a gente vai falar do resultado do governo do Distrito Federal.
gente teve uma receita corrente líquida de 20 bilhões. Tá? Isso é um crescimento de 1,72 acima do resultado de 2016. Outro resultado importante é o resultado primário, que teve um resultado positivo de 191 milhões. Por que ele é positivo? Porque a meta era para ser deficitária em 2 bilhões, então a gente está não só... a gente mudou o vetor, né? A gente está superavitário, então isso é importante. E isso aqui é um gráfico que mostra a série de tempo do ICMS, da arrecadação tributária total e das transferências correntes. E esses gráficos eles contam a mesma história, né, do PIB do Distrito Federal, do IDECOM, que no início aqui do ano, se a gente pega a receita tributária de 2017, ela está menor do que a receita tributária de 2016, que é essa linha pontilhada aqui. Tá? E aí, a partir de junho, a gente começa a mais ou menos estabilizar com os mesmos valores. Né? Então, a gente não pode falar que houve crescimento, mas a gente pode falar que parou de cair. Né? Isso a gente consegue afirmar tanto com a receita tributária total, como as transferências correntes. Aqui a gente já tem um aumento das receitas correntes em relação a 2017 a 2016 a partir de agosto. E aí, a boa notícia é aqui, ó, se a gente pegar pequenininho aqui, o ICMS, novembro, dezembro, em 2017, está maior do que a de 2016. Isso daqui são valores reais, tá? Já estão deflacionados. Justamente nos últimos meses do ano passado, a gente tem um aumento de ICMS frente ao mesmo período do ano anterior, ou seja, a gente está ratificando a história que eu contei aí ao longo do boletim. E, falando novamente da estabilização, se a gente pegar o comparativo anual, receita tributária, receita de ICMS e transferências correntes, está estável. Né? As receitas pararam de cair. Isso é uma boa notícia. Isso significa que as pessoas estão pagando a mesma quantidade de impostos ou que a economia está voltando a crescer. Tá? É isso que eu tinha para contar para vocês hoje. Obrigada, gente. Passar para o João Renato. João Renato, ele é pesquisador da Gerência de Contas e Estudos Setoriais e vai mostrar, né, tudo que ele fez sobre as características da inflação no Distrito Federal. Codeplan apresentou essa aí. É o PDF. Obrigado. Você pode colocar. Bota em tela grande, né? Tela cheia agora. Deve ser. Clica. Não, mas ele passa o PDF. Calma aí. Travando assim.
Modo de leitura? Não, tela cheia. Isso. Ah, tá. Agora vai. Vou botar aqui então. Tá. Bom, agora foi, né? Peço desculpa aí pela confusão. Bom, em primeiro lugar, queria agradecer a oportunidade de apresentar o trabalho aqui, agradecer a oportunidade dada pelo Bruno, pela Clarissa, agradecer a presença de todos também. O que eu vou falar aqui um pouquinho hoje é sobre as características da inflação no Distrito Federal. Como o Bruno já deixou mais ou menos encaminhado, esse é um trabalho um pouco mais técnico, né? Eu vou falar um pouco mais sobre propriedades estatísticas da série de inflação aqui do Distrito Federal, fazendo um comparativo com a série do Brasil. E, bom, esse tipo de comparação, esse tipo de trabalho, ele não é de muito costume assim, de se discutir, por exemplo, em jornal ou em apresentações de conjuntura, uma coisa um pouquinho mais técnica, mas ele tem a relevância de servir como subsídio, por exemplo, para a gente prever o comportamento futuro da inflação ou então dar alguma base extra para algumas análises, e é isso que eu vou tentar mostrar um pouco aqui. É aqui que passa. Ah, tá. Então, vamos lá. A primeira coisa, o que motivou, na verdade, o desenvolvimento desse trabalho, né? Esse trabalho ainda está em fase preliminar, né? A gente está desenvolvendo ainda, aprimorando algumas coisas, mas o que motivou, primeiramente, a gente desenvolver esse trabalho foi esse descolamento que a gente observa na inflação de Brasília em relação à inflação brasileira no ano de 2017, né? Num estudo anterior, apresentado aqui no ano passado, a gente mostrou que a inflação nacional e a inflação de Brasília, elas têm uma propriedade de cointegração, elas caminham juntas durante praticamente todo o tempo, com alguns descolamentos, mas esses descolamentos eles revertem, né? Eles, depois de um tempo, desaparecem. Em 2017, a gente teve um descolamento desse, mas teve uma magnitude bastante exagerada, né? Chama um pouco a atenção. Geralmente, esses descolamentos costumam ser menor, né? Apesar do período, às vezes, ser bem parecido ou até mais longo, mas a magnitude costuma ser menor. Ah, tá. Bom, primeira coisa, vamos desagregar, então, vamos olhar por grupos, né? Porque, às vezes, a gente olhar o indicador agregado acaba escondendo várias dinâmicas ali que a gente não consegue observar. Então, observando por grupos, né? E aqui eu mantive na mesma escala todos os gráficos, justamente para dar uma noção de que teve uma magnitude maior, né? Então, salta aos olhos aquele segundo gráfico do meio, ali, da linha do meio, né, que é o setor de transporte. O grupo de transportes, ao longo de 2017, sobretudo, ele apresenta um descolamento muito acentuado em relação ao IPCA Brasil. Conforme até a Clarissa colocou na apresentação dela, em 12 meses, em 2017, a gente teve uma variação no grupo de transporte da ordem de 7,5%. Isso, para o Brasil, isso foi bem inferior, bem abaixo disso, algo abaixo até de 5%. Então, teve uma diferença bastante grande. O primeiro gráfico ali de alimentação e bebidas também mostra um descolamento, né? Brasil com um descolamento um pouquinho... Calma aí. É Brasília, tá? Porque está meio embaçado. Brasília um pouquinho acima, né? E o Brasil um pouquinho abaixo. Então, assim, dá para ter uma noção que dois choques fundamentais aqui estão operando, até porque são os que têm mais peso no IPCA, tanto do Brasil quanto de Brasília, é o grupo de transportes e o grupo de alimentação. Então, basicamente, esses dois grupos que a gente vai olhar com mais detalhe. Bom, aqui eu plotei, na verdade, na linha vermelha ali seria o IPCA cheio, né, o índice cheio de Brasília. A linha verde é o IPCA do Brasil sem transportes, né, eu excluí do IPCA o setor de transporte. E a linha azul seria o IPCA sem alimentos, né. O que a gente observa é que quando a gente tira do IPCA cheio o setor de transporte, o IPCA fica bem próximo do Brasil, né? Aquela linha vermelha é o IPCA do Brasil, e os outros são do IPCA Brasília, os coloridos. Então, quer dizer, se a gente não considerasse os choques, as variações no grupo de transporte, Brasília e Brasil teriam mais ou menos a mesma variação naquele período observado. E essa observação que eu faço ali também. Opa. Bom, diante disso, o que a gente vai investigar aqui, né? Qual o propósito desse trabalho, dada essa primeira motivação? Bom, a primeira coisa que eu estou interessado em investigar aqui é a questão da persistência. Geralmente a gente ouve falar nisso como inércia inflacionária, né? O que seria a persistência? Seria
Na verdade, a propriedade que a série tem de permanecer no nível que ela se encontra durante mais ou menos tempo. Então, quanto mais persistente a série, maior inércia ela tem, mais tende a ter um comportamento parecido com o que foi no período anterior. Maior a tendência dela de permanecer no nível acima ou abaixo, dependendo de onde ela esteja, né? A gente pode considerar isso como uma velocidade de ajustamento após desvios temporários, né? Quanto tempo demora para essa série voltar à tendência dela, a média dela de longo prazo? Um trabalho do Banco Central mostra uma relação negativa entre persistência e desinflação, ou reinflação, se a gente quiser colocar assim, né? Quer dizer, quanto mais persistente for uma série, menos, na verdade, tende a ser acentuado o processo de desinflação, né? Mais demorado é para essa série desinflar, ou, se a gente quiser pensar de outra forma, mais demora para poder ela voltar a crescer de novo. Então, ela tende a permanecer o estado dela de inércia por mais tempo. Bom, a segunda coisa que eu vou analisar são os chamados efeitos de segunda ordem, né? Enquanto na persistência eu estou olhando para a propriedade de cada grupo sobre ele mesmo, quando eu estiver falando de efeitos de segunda ordem, eu vou estar olhando para como determinados choques em um grupo vai estar afetando a inflação como um todo. Então, por exemplo, quando eu tenho uma variação no grupo de transportes, como é que isso se espalha para os outros grupos da economia? Como é que isso chega a afetar a inflação cheia, né? E essa é uma característica importante, sobretudo quando a gente está analisando previsão da inflação cheia, né? De repente, se a gente tiver um choque, por exemplo, no grupo de transportes, isso afeta mais a inflação futura do que um choque, por exemplo, em despesas pessoais ou em alimentação, coisas do tipo assim. Então, é bastante interessante também olhar para essa outra característica das séries. Bom, então, efeito de segunda ordem está relacionado, sobretudo, à propagação de choques, né? Como é que choques em determinados grupos se propagam para a inflação cheia. Bom, e eu vou fazer isso desagregando por grupos, né? Porque é muito comum a gente ter um viés de agregação, né? Quando a gente está olhando o índice cheio, né, a gente tende às vezes, um aumento em um e uma redução no outro, na média, acaba se complementando e a gente não vê efeito nenhum. Então, é importante que a gente desagregue isso por grupos e também para ter uma noção qualitativa, né, de como é que cada grupo se comporta em relação aos demais. Bom, como é que a gente analisa a persistência inflacionária, né? Eu vou usar aqui modelos de forma reduzida, que são muito comuns na literatura de política monetária, para a gente avaliar como é que a série, como é que é o comportamento de inércia dessa série ao longo do tempo. Bom, para quem não é economista, não se assusta muito com essa expressão, não. Eu coloquei ela aqui mais para dar uma noção do que a gente está fazendo. Na verdade, o que a gente vai fazer é regredir essa série contra os componentes defasados dela mesma, né? Eu quero olhar como é que os efeitos da inflação, por exemplo, do grupo transporte, dos períodos anteriores, estão afetando esse mesmo grupo no período recente. Então, na verdade, o que eu vou fazer é somar os coeficientes desses termos autorregressivos e a magnitude dessa soma vai me dar a magnitude da persistência inflacionária. E aí, uma forma direta de fazer isso, né, ao invés de eu colocar vários termos na equação e ficar somando, é eu realizar um teste de Dickey-Fuller, que é um teste de raiz unitária, e aquele coeficiente ali, ρ menos 1, aquele ρ ali já é o somatório desses coeficientes autorregressivos. Então, eu tenho uma forma direta de calcular essa persistência através de uma única equação. Reduz bastante o meu trabalho. Bom, além disso, o que eu vou fazer é usar uma janela móvel, né? Porque em séries macroeconômicas é muito comum você ter quebras, né, ao longo do tempo. Então, às vezes você pegar uma amostra de 10, 15, 20 anos e analisar toda essa amostra, aquele coeficiente médio ali pode estar escondendo alguma dinâmica que é mais recente. Então, o que eu vou fazer, na verdade, é rodar aquela equação ali em cima para uma janela móvel, para uma amostra que vai andando ao longo do tempo e ela vai andar com um período de 5 anos. Então, eu vou estar sempre atualizando aquele coeficiente para ver se tem alguma mudança ao longo do tempo, que acho que isso também é importante para a gente saber como é que é o estado atual das coisas e não ficar repousando apenas num coeficiente médio de 20 anos, 15 anos. Está um pouquinho pequeno, né? Mas as duas coisas que mais chamam a atenção aqui... Bom, a primeira delas é que o IPCA do Brasil ele sempre apresenta uma persistência superior à do IPCA Brasília. Isso é um resultado, de certa forma, esperado justamente por aquele viés de agregação, né?
E aí, no trabalho do Banco Central também, que eles fazem essa decomposição por estados, né, por unidades federativas, eles encontram esse mesmo resultado. Isso já era um pouco esperado por nós. E aí, andando um pouco naquela linha de que eu falei, de olhar mais para a questão de alimentos e bebidas e de transporte, que são os grupos que têm maior peso no IPCA, a gente vê que a inércia do... Aqui a linha vermelha é Brasil, né, a linha azul é Brasília. Ali no alimentos e bebidas, que é o primeiro gráfico aqui da primeira linha, a gente vê que tem uma distância relativamente grande, assim, em termos de persistência, se a gente olhar Brasil e Brasília, né? Brasil tem uma persistência bem superior a Brasília na questão dos alimentos e bebidas. E, com respeito ao transporte, que é... Esse aqui é o alimentos e bebidas, né? Eu tinha esquecido da luzinha. O transporte, esse daqui, tem uma diferença bastante acentuada, né? E a gente vai ver quais são as implicações disso um pouquinho mais para frente. Mas eu vou me concentrar nesses dois grupos, que são os mais relevantes. Aqui eu coloquei, na verdade, os coeficientes, só para a gente ter uma noção de magnitude, os coeficientes estimados para a última janela, né? Eu estou rodando aquela janela ao longo do tempo e eu estou olhando para a última janela. A gente vê que a diferença entre alimentação e bebidas realmente é bastante grande, né? 0,84 para Brasil, 0,62 para Brasília. Transporte tem uma diferença aqui que é bastante significativa, né? Enquanto no Brasil você tem uma persistência que é bastante positiva, para o DF ela é negativa, mais próxima de zero. Isso faz algum sentido, uma vez que reajustes em boas partes dos itens que compõem o setor de transporte, eles são infrequentes a nível regional, né? E aí, quando você agrega, de repente, a nível nacional, aquilo dá uma suavizada. E para o índice geral, a gente calculou também que tem uma diferença bastante importante. Uma coisa que eu queria chamar a atenção também, que eu não mostrei no gráfico anterior, é que enquanto para Brasília o índice cheio, a persistência dele cai ao longo do tempo, no Brasil ele fica mais ou menos constante. Isso quer dizer que parece que em Brasília, né, pelas nossas estimativas, esse comportamento de inércia inflacionária tem diminuído ao longo do tempo. O que pode ser bom ou ruim, dependendo de que estágio do ciclo a gente esteja, né? Dentro de um processo de desinflação, é melhor que a gente tenha menos persistência. Num processo de inflação, né, de subida, é melhor que a gente seja menos reativo mesmo aos desenvolvimentos mais recentes. No estudo do Banco Central, eles utilizaram uma amostra que é maior do que a nossa no início, né, ela começa em 99 e ela se estende até janeiro de 2017, não pega os movimentos mais recentes. E aí os coeficientes que eles estimam lá são um pouquinho inferiores aos nossos, né? Mas, ainda assim, a ordem de magnitude não parece tão diferente assim, até porque eles fizeram para um coeficiente só, a gente está andando com a janela, então talvez realmente dê essa diferença por conta dos períodos mais recentes. Bom, e aí vocês podem estar se perguntando assim, mas uma diferença, por exemplo, que a gente visualizou lá no grupo de alimentos, por exemplo, né? É uma diferença assim, de 0,2 pontos percentuais na magnitude do coeficiente. Isso faz diferença? Bom, faz diferença porque, como a gente observa aqui, eu fiz uma simulação, eu imaginei que o grupo de alimentos estivesse sofrendo um choque de 1 ponto percentual, uma variação de 1 ponto percentual. Como é que esse choque se dissiparia no tempo se eu tivesse o processo inflacionário de Brasília e do Brasil, né, utilizando aqueles coeficientes de inércia? Bom, a gente vê que um choque de 1 ponto percentual, considerando aqueles coeficientes, no Brasil se dissipa aí ao torno de 12, 13 meses. Quer dizer, perdão, em Brasília se dissipa ao longo de 12, 13 meses mais ou menos. No Brasil ele vai a zero somente depois de 30, quase 20, 30 meses. Então, assim, a diferença entre o período em que um choque é absorvido, quando você tem uma inércia maior, ele é muito mais demorado, né? E aí, se você imaginar que, na verdade, o processo inflacionário da vida real ele é uma soma, né, de vários choques ao longo do tempo, esses choques vão se acumulando e esses efeitos vão se realimentando. Então, você tem um processo que é muito mais persistente, demora muito mais para se dissipar num caso em relação ao outro. Bom, efeitos de segunda ordem. Para estimar efeitos de segunda ordem, o que eu fiz aqui foi pegar uma famosa curva de Phillips, né, e fazer uma modificação dela. O que eu estou fazendo é o seguinte, como variável dependente, eu estou considerando um núcleo de inflação que exclui
aquele grupo específico. Então, aqui eu dei o exemplo do transporte. O que eu estou fazendo, basicamente, é ver como um choque, uma variação no grupo de transporte está afetando tudo da inflação que não é transporte. Então, assim, eu vejo qual é o efeito do choque no transporte em relação ao resto da inflação, ao resto do índice. E aí eu estou usando algumas variáveis de controle ali, né? Choque de oferta, nível de atividade, usei câmbio também, algumas variáveis tradicionais que aparecem na literatura para esse tipo de coisa. Bom, e aí o que a gente encontra são esses coeficientes aí, né? Eu coloquei aqui para alimentação e para transporte, que são os mais importantes. Brasília tem um coeficiente de 0,048, Brasil 0,056, isso para transporte. Alimentação 0,08 para Brasília e não aparece como significativo para o Brasil. Bom, e aí, mais uma vez, a gente pode estar se perguntando, bom, mas esses valores parecem ser muito pequenininhos, né? Esses coeficientes são muito baixos. De fato, parecem, mas se a gente for analisar, eu estou usando dados acumulados em 3 meses aqui, então o IPCA do transporte do Distrito Federal de Brasília, no acumulado de 3 meses em outubro, por exemplo, de 2017, foi 5,83%. Né? Se a gente utiliza aquele coeficiente ali para estimar esse efeito de segunda ordem, ou seja, o quanto essa variação acumulada nos transportes se transmitiu para o resto do IPCA de Brasília, a gente chega numa conta de 0,27 ponto percentual para o acumulado em 3 meses, nos 3 meses seguintes. Né? Então, quer dizer, não é algo muito trivial, existe um efeito de contágio que é relativamente expressivo. E faz bastante sentido. Né? Transporte é uma coisa que influencia muitos preços na economia, alimentação, de certa forma, também. Então, é esperado que esse efeito de contaminação seja, de fato, bastante expressivo. Bom, de qualquer forma, esses resultados ainda mostram alguma sensibilidade à especificação daquela equação. Então, existe todo um trabalho de refinar um pouco esses resultados, dar mais robustez, testar formas alternativas para poder repousar em resultados mais confiáveis, mas as estimativas por hora que apontam são aqueles valores ali. Bom, para concluir, para fechar um pouco essa nossa discussão, a que conclusões a gente chega quando a gente analisa esses resultados, né? Bom, como a gente viu, o Brasil teve efeitos deflacionários na parte de alimentação e bebidas que foram muito mais pronunciados do que em Brasília. Então, dado que no Brasil a persistência nesse grupo é bem superior à do Brasil, a gente espera que esses efeitos deflacionários tenham se propagado muito mais do que em Brasília. Então, na verdade, uma das respostas que a gente dá para essa acomodação do IPCA Brasil no ano passado mais baixa do que em Brasília, em parte tem a ver com essa questão do grupo de alimentos ter mais persistência no Brasil e estar sofrendo choques negativos maiores no Brasil. Então, a gente tem um processo de acomodação em nível mais baixo durante um período mais prolongado. O transporte, por sua vez, ele tende a evoluir de maneira mais constante no Brasil. Ele tem uma persistência no Brasil, ao passo que em Brasília ele está muito mais sujeito aos choques para cima ou para baixo que acabam acontecendo. No Brasil, por ter uma persistência positiva e mais elevada, ele tende a se perpetuar, se acomodar num nível mais previsível. E a gente viu também na apresentação da Clarissa que o setor de transporte no Brasil fechou o ano de 2017 com um acumulado de 12 meses bem inferior, né? Algo... em Brasília foi 7 e pouco, né? Alguma coisa assim, e no Brasil foi bem abaixo disso. Então, quer dizer, somando essa variação, ainda tem a questão da persistência. Então, essas características elas podem ter favorecido a manutenção do IPCA Brasil em nível mais baixo durante 2017. E os efeitos de segunda ordem parecem presentes tanto para o transporte como para o alimento. E esses efeitos devem se materializar de alguma forma ainda em 2018, né? Porque a gente teve variações expressivas no final do ano passado nesses dois grupos, e eles devem entrar no ano de 2018 contaminando ainda um pouquinho a inflação desse ano. E é mais ou menos, acho que é isso. Então, é basicamente isso. Qualquer dúvida, fico à disposição. Obrigado.